E aí pessoal, tudo bom? Tá chegando a hora, hein? Tá chegando o dia da prova e o objetivo de hoje é a gente traçar, na minha opinião, o que pode ser cobrado na prova. Não tem como saber, eu tenho como suspeitar de acordo com as provas anteriores e esse é o objetivo de hoje. É eu lançar algumas questões que na minha compreensão são mais importantes, o que vem sendo cobrado pela FGV e não só o que vem sendo cobrado, mas o que ainda há margem de ser demandado na prova. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Saibro, sou professor de processo penal aqui da Verbo Jurídico e vem comigo então que a gente tem pouco tempo e eu quero revisar bastante conteúdo com vocês. Vamos começar aqui, gente, com prisão preventiva, a queridinha da FGV, né? Sempre cai prisão preventiva e olha só, por mais que cai rotineiramente, existe margem ainda para ser cobrado questões que ainda não foram demandadas. Então vamos, em primeiro lugar, revisar aqui prisão preventiva. Existem dois artigos, anotem aí, importantíssimos quando o assunto é prisão preventiva. Os dois mais importantes são os artigos 312, que nós vamos ver agora, e o artigo 313 do CPP. O artigo 312 ele traz no caput os fundamentos da prisão preventiva e o 313 os requisitos. Mas antes, gente, dica, larga a doutrina de lado. Agora não é hora de ficar lendo doutrina, acesso a livro, agora é hora de resolver questões, gente. Peguem as provas anteriores, resolvam as questões, as que vocês erraram, revisem o erro de vocês no conteúdo da Verbo, no material que a gente disponibilizou para vocês, ou analise jurisprudência, analise se for o caso doutrina, mas só para revisar, reforçar os pontos que vocês estão inseguros. Dica, resolução de questão. Então, artigo 312 do CPP. A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Gente, muito cuidado aqui. Ordem pública é um conceito super genérico. Veja que você consegue encaixar nessa expressão tudo o que você quiser, o coringa do processo penal, né? Mas não é bem assim. O que o Supremo Tribunal Federal entende que se enquadra como garantir a ordem pública? Primeiro e mais importante, gravidade concreta. E nunca gravidade abstrata. Atenção, qual a diferença de gravidade concreta para gravidade abstrata? A gravidade concreta, ela leva em consideração as circunstâncias do crime praticado, os detalhes do delito perpetrado, e não a gravidade genérica que já é tratada na pena em abstrato. Vamos pegar o homicídio, por exemplo. O homicídio é grave, é lógico, talvez o crime mais grave da nossa legislação, porque o bem jurídico tutelado é a vida. Mas existem homicídios e homicídios. Não se pode decretar uma prisão preventiva porque o crime de homicídio é grave. Isso todo mundo sabe. E isso o legislador já tomou cuidado ao prever uma pena alta, tanto mínima quanto máxima. Então esse fundamento aqui não se presta para fins de garantir a ordem pública. Por quê? Porque ele se vale de uma fundamentação de uma gravidade abstrata, que não é o que se entende como garantia da ordem pública. O que seria então a gravidade concreta? Analisar o caso concreto. Decreto a prisão preventiva do Tício, tendo em vista que o crime de homicídio foi praticado com crueldade mediante inúmeros disparos de arma de fogo contra o corpo da vítima, sendo que os disparos não foram fatais, foram propositalmente dirigidos às pernas da vítima para aumentar o seu sofrimento e somente após perdurar esse sofrimento, o réu acabou degolando a vítima. Caso horroroso, né? Mas vejam, isso é a gravidade concreta. Aqui a gente está analisando o caso específico e demonstrando o porquê que esse crime transcende a gravidade ordinária daquele delito. Portanto,
gravidade concreta e não gravidade abstrata. Se vocês lerem gravidade abstrata, já chama a atenção de que possivelmente se trata de uma alternativa errada, tá bom? Outra questão aqui que se enquadra em garantia da ordem pública é evitar a reiteração criminosa ou criminal, né? O que significa isso? É a reincidência, gente. A pessoa que já é reincidente, a pessoa que é reincidente específica também, é um fundamento para se garantir a ordem pública. Por quê? Porque aquela pessoa já tem uma condenação transitada em julgado, que se enquadra nas condições de reincidência e ela segue cometendo mais crimes. Então, pode ser sim utilizado o fundamento da garantia da ordem pública nesse caso concreto. Esses são os elementos mais usuais e legítimos para se fundamentar uma prisão preventiva para garantir a ordem pública. Entretanto, clamor público, gravidade abstrata, garantir a credibilidade das instituições, esses fundamentos aqui o Supremo Tribunal Federal vem repelindo há anos, entendendo que não são suficientes para legitimar a prisão preventiva. O outro fundamento aqui é a ordem econômica. Uma fundamentação já em desuso, afinal o indivíduo teria que praticar um crime que abalasse a economia local ou até mesmo a economia do país, mas é um fundamento que está válido no Código de Processo Penal. Conveniência da instrução criminal. O que é isso? É a pessoa, por exemplo, que está ameaçando testemunha, que está destruindo prova, que está ameaçando a vítima. Ou seja, essa pessoa ela está interferindo na prova dos autos. Por isso que se fala em conveniência da instrução criminal, pois ele está justamente o quê? Prejudicando a instrução, que é aquela etapa de produção da prova judicial sob o contraditório. Então, o indivíduo que está ameaçando testemunha e destruindo prova, está atrapalhando a instrução, é conveniente para a instrução prendê-lo preventivamente, certo? E o último fundamento é garantir a aplicação da lei penal. O que isso significa, em outras palavras, é quando existe, gente, risco de fuga. Quando existem elementos indicando que o indivíduo está planejando fugir para não ser preso preventivamente, para não cumprir a execução da pena também. Mas cuidado, esse risco de fuga tem que estar baseado em elementos probatórios. Não pode ser um chutômetro. O fulano foi condenado a 20 anos de reclusão, a pena é muito óbvia, então por conta da quantidade da pena, logicamente ele vai querer fugir, então decreta a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Isso não existe. Isso é um exercício de futurologia, tem que ser baseado em elementos concretos, nas provas dos autos, ok? Então esses são os fundamentos da prisão preventiva. Além disso, existe esse binômio, né? Que é importante, que é o fumus comissi delicti somado ao periculum libertatis. O que é isso, gente? Fumus comissi delicti. Aqui vocês precisam se emancipar do processo civil. Não se fala em processo penal fumus boniuris, periculum mora. Fala-se em fumus comissi delicti, fumaça do cometimento de um crime, que nada mais é do que a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Então,
Para se decretar a prisão preventiva, nós temos que ter a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, junto com o periculum libertatis, o perigo no estado de liberdade do sujeito, que é mencionado no caput do artigo 312. E o que consiste o perigo de liberdade do sujeito? Garantir da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantir também a aplicação da lei penal. Esse é o periculum libertatis, que nada mais é do que os fundamentos, então, do artigo 312 do CPP. Beleza? Parágrafo 2º menciona também que a decisão que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concretos de fatos novos ou contemporâneos. Anotem isso, fatos novos e contemporâneos. O que isso significa, gente? Isso é importantíssimo. Veja, se um sujeito comete um crime em 2020 e o Ministério Público requer a sua prisão preventiva nesse ano, em julho de 2023, eu pergunto para vocês, esses fatos são contemporâneos? Não, né? Já se passou aí uns 3 anos. Então não pode se decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva, para ser legítima, ela deve ser decretada quando os fatos tiverem contemporaneidade. Um fato que foi praticado há 1 ano atrás, um fato que foi praticado há 2 semanas atrás, 1 semana atrás, 2 semanas atrás, nessa semana, ou até 1 mês, isso pode ser considerado um fato contemporâneo a ser legitimada a prisão preventiva. Então, fatos pretéritos praticados há muito tempo atrás não têm cabimento à prisão preventiva. E, além disso, excepcionalmente é admitida a prisão preventiva para fatos praticados lá atrás, desde que existam fatos novos. Por exemplo, o sujeito praticou um roubo há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, só que recentemente ele passou a ameaçar testemunhas, ele passou a destruir provas. Opa! Por mais que o fato não seja contemporâneo, nós temos aqui a existência de fatos novos, justificando então a prisão preventiva. Cuidado então, gente! Prisão preventiva deve-se respeitar a contemporaneidade, assim como a existência de fatos novos, tá bom? E o artigo 313, que vem sendo cobrado toda hora pela FGV. O que é importante a gente saber aqui? Aqui são os requisitos. Ou seja, não adianta nada, gente, nós termos um dos fundamentos do artigo 312 sem que nós não tenhamos o artigo 313. Prisão preventiva é um binômio entre 312 e 313. Enquanto que o 312 traz os fundamentos da prisão preventiva, o 313 vai nos elencar os seus requisitos. E quais são os requisitos da prisão preventiva? Primeiro ponto. O que é o mais importante aqui? É o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º. Anotem isso porque muita gente erra em prova. Esses incisos, eles são independentes, ou seja, eles não são cumulativos. Presta atenção no que eu vou dizer para ti. Basta a presença de um desses incisos aqui para legitimar a prisão. Não precisa do 1, do 2 e do 3, basta o 1, basta o 2, basta o 3 para se tornar legítima a prisão preventiva. Então, o que pega o candidato aqui normalmente? Olha o inciso 1º. Prisão preventiva, ela é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ou seja, somente para crimes mais graves. O inciso 1º está dizendo aqui que só cabe prisão preventiva para crime doloso cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Tá aí, Henrique. Pela inteligência do inciso 1º, é possível se decretar uma prisão preventiva para um crime cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, seja igual ou inferior? Olha que perigo. Pode, tranquilamente. Por quê?
Porque, como eu disse, são incisos independentes. O inciso primeiro é um dos requisitos. Mas é possível que a pessoa tenha praticado um furto, por exemplo, que seja um furto simples, cuja pena máxima não é superior a 4 anos, entretanto, ele é reincidente em crime doloso, que é um pressuposto do inciso segundo. Aí se justificaria a prisão preventiva, se nós tivermos um dos fundamentos, logicamente, do artigo 312 do CPP. Então veja, a pessoa pode praticar um crime cuja pena máxima não seja superior a 4 anos, mas se ela for reincidente em crime doloso, é possível se decretar a prisão preventiva, mesmo que nós não tenhamos o preenchimento do inciso segundo. Tá, aí é possível se decretar a prisão preventiva de alguém cuja pena máxima não seja superior a 4 anos e também não seja reincidente em crime doloso? Sim, caso nós tivermos o inciso terceiro, que diz o seguinte, que a prisão preventiva ela pode ser decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então vejam, um sujeito primário pratica um crime envolvendo violência doméstica e familiar, um crime de ameaça sob a vigência da Lei Maria da Penha, um crime de lesão corporal que não seja grave ou gravíssimo, que tenha uma pena menor. Esse sujeito é reincidente, então ele não preenche ele não é reincidente, ele não preenche nem o inciso primeiro, nem o inciso segundo, mas ele passa a descumprir medidas protetivas de urgência implantada pelo juiz. Nesse caso é possível se decretar a prisão preventiva agora com base no inciso terceiro. Beleza, gente? Inciso primeiro vai dizer o seguinte, que cabe a prisão preventiva da pessoa que não estiver civilmente identificada, tá? Normalmente a FGV coloca no enunciado que o sujeito é civilmente identificado, já para afastar a hipótese de prisão preventiva pelo parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, que é importantíssimo, gente, ele vai dizer o seguinte, que não cabe prisão preventiva para antecipação de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. O que está dizendo o legislador aqui? Esse parágrafo 2º é importantíssimo. Está dizendo o seguinte, não confunda prisão preventiva com prisão penal, com execução da pena. São institutos diferentes. A prisão preventiva ela tem um caráter instrumental. Ela visa a assegurar o processo, ou até mesmo para impedir, como eu disse antes, a garantia, para assegurar a garantia da ordem pública e da ordem econômica. Mas ela não pode ser confundida com pena. Não pode. Atenção nesse ponto. Por isso que o parágrafo 2º está dizendo o seguinte, juizão, tu não pode decretar a prisão preventiva para antecipar a pena do cara, porque são institutos diferentes. E também não pode decretar a prisão preventiva só porque o inquérito foi encerrado ou porque a denúncia foi oferecida ou recebida, porque essas hipóteses não estão previstas no 312. Entendem? Então, se cair na questão que o Ministério Público requereu e o juiz decretou a prisão preventiva para fins de antecipação de pena, ou por conta de o recebimento da denúncia, ou por conta de ter encerrado o inquérito policial, essa questão é absolutamente equivocada, conforme a inteligência do parágrafo 2º do artigo 313 do CPP. Beleza? Bom, aqui vai meu chute, tá? Eu tenho um feeling. Faz um tempinho que não cai prisão temporária, que vem caindo só preventiva e não cai prisão temporária, pois eu acho que tem chance de cair. Então cabe a nós revisar. Artigo 2º da lei, o prazo... Primeiro ponto, gente. Prisão temporária, diferentemente de prisão preventiva, tem prazo. Tem prazo. Que prazo é esse? Em regra, 5 dias mais 5 dias. Agora, se o delito for hediondo ou equiparado, esse prazo passa a ser de 30 dias mais 30 dias. Detalhe,
o juiz não pode decretar a prisão temporária por 10 dias. No seguinte raciocínio. Se eu posso decretar por 5 dias, depois prorrogar por mais 5, já vou fechar em 10 para garantir tudo. Não pode. Tem que sempre iniciar no prazo inicial, que é ou de 5 dias ou de 30 dias, devendo prorrogar o prazo por mais 5 dias ou por mais 30 dias se for hediondo ou equiparado, sempre fundamentando. Beleza? Então, prisão temporária tem prazo 5 mais 5 ou se for hediondo ou equiparado, 30 mais 30. Tá bom? Então, para tu não esquecer, prazo da prisão temporária, 5 dias podendo ser prorrogado por mais 5 dias. Se for hediondo equiparado, 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Tranquilo? Então, olha só o que eu fiz aqui para vocês. Vocês têm que diferenciar, gente, e saber de cabeça, tem que estar muito claro isso para vocês, a diferença entre prisão temporária e prisão preventiva. Isso é essencial. Se tu souber essa diferença, tem uma chance enorme de você garantir uma questão de processo penal na prova. Primeira diferença aqui, gente, previsão legal. Prisão temporária tu não vai achar no CPP, tu vai achar na Lei 7.960 de 89. Já a prisão preventiva possui disposição no Código de Processo Penal, nos artigos 311 a 316. Isso aqui é relevante também, o momento de decretação. O momento de decretação da prisão temporária é somente no inquérito policial. Por favor, anota isso. Não cabe prisão temporária quando já iniciado o processo penal. Não tem cabimento. Prisão temporária somente no inquérito policial. Por outro lado, a prisão preventiva, ela tem cabimento tanto no inquérito policial quanto na ação penal, quanto no processo penal. Então, retomando, prisão temporária só no inquérito, prisão preventiva no inquérito e no processo penal. Tá bom? Isso é relevante. Isso aqui é importantíssimo e vocês têm que se dar por conta do seguinte: pode o juiz decretar de ofício a prisão temporária ou a prisão preventiva? Nunca. Não pode. Através das alterações trazidas pela lei anticrime, o legislador deixou muito claro que não pode o juiz, sem provocação, ou seja, o juiz de ofício, decretar prisão preventiva. E a lei de prisão temporária já era muito clara no sentido de que o juiz somente pode decretar a prisão temporária mediante requerimento. Portanto, seja no inquérito, seja no processo penal, seja prisão temporária, seja prisão preventiva, o juiz, para decretá-la, sempre tem que ser provocado. Sempre. Cuidado com isso, gente. E quem possui legitimidade para requerer a prisão? Na prisão temporária, uma vez que se trata de uma prisão que é decretada somente no inquérito policial, quem pode requerer a prisão temporária de um sujeito? Ou a autoridade policial ou o Ministério Público. Em sendo a autoridade policial, através de uma representação, antes de o juiz decidir, tem que intimar o Ministério Público para a manifestação. Então, prisão temporária, quem pode pedir? Autoridade policial e Ministério Público. Prisão preventiva, como é uma prisão que possui cabimento também no processo penal, aí inclui-se mais 2 sujeitos processuais, que são o assistente da acusação e o querelante em se tratando de ação penal de iniciativa privada, de queixa-crime. Então, prisão temporária, quem pode fazer o requerimento? Autoridade policial e Ministério Público. Prisão preventiva, estando no processo penal, autoridade policial, Ministério Público, querelante e assistente da acusação. E prazo, como nós vimos, prisão temporária 5 mais 5 ou 30 mais 30 se for hediondo equiparado.
e prisão preventiva não tem prazo de duração. Aí que tá. Na prisão preventiva, pessoal, não existe prazo de duração. Ela pode durar 15 dias, 30 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano. A pessoa pode responder o processo inteiro presa preventivamente. Não tem prazo, diferentemente da prisão temporária. Só que tem uma questão aqui é um feeling meu, que eu acho que pode ser cobrado, porque isso não foi cobrado ainda e veio na lei anticrime e tem margem para ser cobrado, que é o parágrafo 1º do artigo 316 do CPP, que diz o seguinte: o juiz que decretar a prisão preventiva, a cada 90 dias deve revisar os fundamentos da prisão. Gente, por favor, vou botar bem grande aqui, 90 dias. Não são 120 dias, não são 60 dias, não são 30 dias, são 90 dias. Então, o juiz que decreta a prisão preventiva, ele deve a cada 90 dias revisar os fundamentos para o juiz verificar se aqueles fundamentos que endossaram a prisão preventiva ainda se fazem presentes. E essa revisão deve ser feita a cada 90 dias. Só um cuidado. Acho que a FGV não vai se aprofundar tanto nesse sentido. Mas, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, se o juiz deixar passar esses 90 dias, isso não gera o relaxamento automático da prisão. Ou seja, isso não gera automaticamente um excesso de prazo. Passou ali 91 dias, 92 dias, 93 dias, isso não leva por si só ao relaxamento da prisão. Mas eu acho que a FGV não vai ir tão a fundo assim, cobrando entendimento do STF numa matéria tão específica. Eu acho que se for cobrar, vai jogar com os dias aqui, vai botar ao invés de 90, vai botar 120, ao invés de 90 vai botar 60. Mas o que está dizendo então o 316, parágrafo 1º? Veja, não está dizendo que o prazo da prisão preventiva é de 90 dias, não é isso. Ele está dizendo que por mais que a prisão preventiva não tenha prazo, a cada 90 dias o juiz deve revisar os fundamentos que levaram à prisão preventiva do sujeito. Então, se ele decretou a prisão preventiva por conveniência da instrução criminal e ele, depois de 90 dias, vai analisar o processo e percebe que, na real, a instrução criminal já foi encerrada, não faz mais sentido manter essa pessoa presa preventivamente, porque se a instrução está encerrada, não há mais provas a se obstruir e, portanto, não é mais conveniente para a instrução manter aquela pessoa presa. E detalhe, por mais que o juiz não possa decretar a prisão temporária ou a prisão preventiva de ofício, ele pode revogá-la de ofício, isso sim. O juiz, por mais que tenha que ser provocado para decretar a prisão, para revogá-la não precisa de provocação. Pode ele mesmo, sem ser demandado, revogar a prisão, caso identifique que não haja mais fundamentos para manter aquela pessoa presa preventivamente. Afinal, não se esqueça, é a exceção do processo penal. A regra é responder em liberdade. E os requisitos, como nós vimos, né? O artigo para prisão preventiva, artigo 312 mais o 313, e na lei da prisão temporária estabelece alguns requisitos também, convém vocês darem uma analisada, mas basicamente estipula que deve ter prova da materialidade, indício suficiente de autoria, quando não for possível se decretar, quando a prisão temporária for indispensável para o inquérito policial. E lembre-se também que no artigo 1º, nos incisos, a lei da prisão temporária apresenta um rol taxativo de crimes. O que isso significa? Significa que, diferentemente da prisão preventiva,
que não possui um rol específico dos crimes que admitem a sua prisão, na prisão temporária somente é possível se decretar a prisão temporária no rol dos crimes previstos na lei. Certo? Atenção nesse ponto, que isso pode ser cobrado também. A audiência de custódia. Bom, a audiência de custódia, gente, por mais que o artigo 310 do CPP dê a entender que só possui cabimento após a prisão em flagrante, a jurisprudência dos tribunais superiores vem se sedimentando no sentido de que de que a audiência de custódia tem cabimento independentemente do tipo de prisão. Pode ser prisão em flagrante, pode ser prisão preventiva, pode ser prisão temporária. Então, na verdade, a jurisprudência tem aumentado esse leque, né, essa possibilidade da realização da audiência de custódia. Pois bem, o que é a audiência de custódia? É aquela audiência que é realizada após a pessoa ser presa, no prazo máximo de 24 horas da realização da prisão. Lá estará presente o advogado do preso, ou se não tiver advogado, a Defensoria Pública, Ministério Público e o juiz. E nessa audiência existem 3 hipóteses. Vamos supor que a pessoa esteja presa em flagrante. A primeira hipótese aqui, gente, é relaxar a prisão ilegal. Por exemplo, uma prisão em flagrante de um crime de roubo praticado há 1 mês atrás. Ora, tem hipótese de flagrância aqui? Claro que não, é um crime que foi praticado há 1 mês atrás. Então, em não sendo o caso de flagrante, o que o juiz vai fazer? Vai relaxar a prisão ilegal. Afinal, não sendo o caso de prisão em flagrante, não há motivo para manter o réu, o imputado, preso em flagrante. Então, quando se trata de prisão ilegal, se relaxa. Inciso 2º, converter a prisão em flagrante em preventiva. Aqui muito cuidado. Por quê? Vamos supor que o sujeito apareça lá na audiência e o juiz analise o caso e entenda que a prisão ela foi legal, a prisão em flagrante, mas vai converter a prisão em flagrante para prisão preventiva. Por quê? Porque o juiz entende que estão preenchidos os fundamentos do artigo 312 junto com os requisitos do 313. Então, nessa hipótese, ele decreta a prisão preventiva fazendo uma conversão, né, de prisão em flagrante para prisão preventiva. É plenamente possível também, vamos pegar aquele outro exemplo que eu dei para vocês, um sujeito que foi preso em flagrante por um roubo praticado há 2 semanas atrás. Existe hipótese de flagrante? Não existe. Aí o juiz pode fazer o seguinte, olha só, ele pode relaxar a prisão em flagrante, mas decretar a prisão preventiva. Vamos supor que seja um roubo com violência, que tenha uma gravidade concreta justificada e que, além disso, o sujeito é reincidente específico. Não é a primeira passagem dele por roubo, ele já foi condenado com trânsito julgado pelo mesmo crime. Então o juiz ele vai relaxar a prisão em flagrante por se tratar de uma prisão ilegal, entretanto vai decretar a preventiva sem problema nenhum. Cuidado, o relaxamento da prisão em flagrante não impede necessariamente a decretação da prisão preventiva. E, em última hipótese, o juiz vai conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, caso o juiz entenda que a prisão em flagrante é legal, que não há motivos para a prisão preventiva, ele vai conceder liberdade provisória, estipulando algumas medidas cautelares diversas, como a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de se aproximar da vítima, e o sujeito sai em liberdade. O que tu tem que tomar cuidado aqui? Ao juiz converter a prisão em flagrante para a prisão preventiva, o que ele precisa além dos fundamentos 312 e dos requisitos do 313? Lembram que eu falei que não cabe prisão preventiva de ofício? Pois então, o juiz, ao converter a prisão em flagrante para a prisão preventiva na audiência de custódia, ele precisa de requerimento do Ministério Público.
O Ministério Público deve requerer na audiência a conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva para se legitimar essa excepcional prisão. Tranquilo? Vamos seguindo aqui então. Fazendo um resumão, um infográfico aqui, né? Como vocês podem ver, nós temos a prisão em flagrante. Primeira hipótese, relaxamento da prisão, caso a prisão em flagrante for ilegal. Segunda hipótese, conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, caso não seja caso de prisão preventiva. Lembrando que para converter, o juiz precisa de requerimento do Ministério Público. Provas ilícitas, vamos lá. Gente, vamos revisar aqui. As provas no processo penal devem ser lícitas, né? Sob pena de serem desentranhadas dos autos e ser reconhecida a nulidade por consequência da ilicitude da prova. Mas não é só isso. O que pode complicar é o seguinte, que não são só as provas originárias que são ilícitas, senão também as provas ilícitas por derivação. A prova ilícita por derivação, ela é oriunda da teoria dos frutos da árvore envenenada, The Fruits of the Poisonous Tree, uma teoria norte-americana que foi importada aqui para o Brasil e tem inclusive previsão legal expressa no parágrafo 1º. O que vocês precisam saber aqui, gente? Vamos pegar um exemplo. Um caso que já caiu na prova. Um enunciado imenso, cheio de coisa escrita, mas assim, ó, imenso mesmo. Tinha um monte de coisa ali no enunciado, mas a questão certa estava logo no início. Porque no enunciado que foi colocado em prova era um sujeito que a polícia começou a interceptar seu celular sem autorização do magistrado. E interceptação telefônica tem que ter autorização do juiz. Só que essa interceptação no enunciado narrado não teve autorização do juiz. Então, a partir da interceptação, entraram na casa do sujeito com ordem judicial, com autorização, apreenderam um monte de droga e a pessoa veio a ser responsabilizada criminalmente. Mas isso no enunciado imenso. Vejam, se a interceptação foi ilegal e foi com base na interceptação que derivaram as outras provas, afinal, mesmo com ordem judicial, a polícia ingressou em domicílio do investigado com base no quê? Na interceptação ilegal, naqueles diálogos obtidos de forma ilícita. Então, não só a interceptação, senão todas as provas derivadas a ela, como, por exemplo, a apreensão daquelas drogas na casa, consideram-se também ilícitas. E cai tudo, então, gente, por derivação. Vocês só podem tomar um cuidado com fonte independente. Fonte independente, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que um sujeito estava sendo interrogado na delegacia de polícia e foi torturado. E daí, mediante tortura, ele acabou confessando que possuía droga em casa. Se a polícia batesse na casa do cara, mesmo que com um mandado de busca e apreensão, e achasse droga, nada disso seria válido, pois tudo relacionado, derivado de uma confissão obtida de forma ilegal. Agora, imaginem que o delegado torturou o investigado e, paralelamente a isso, sem relação, sem nexo de causalidade algum, surge uma testemunha e informa para a delegacia que o sujeito realmente é traficante de drogas, apresenta fotos, filmagens, indica outras testemunhas de que aquele investigado realmente é traficante. Aqui a gente tem uma fonte independente. Aqui se justifica um mandado de busca e apreensão no domicílio do investigado com base nesse depoimento, nessa testemunha, nesses indícios, que é independente, que são independentes em relação à confissão mediante tortura, que é ilegal. Então, quando tu não consegue relacionar uma prova com a outra, quando não há, portanto, nexo de causalidade, é possível se salvar uma prova pela fonte independente. Beleza, gente? Descoberta inevitável é algo semelhante. Um caso
conhecidíssimo nos Estados Unidos, uma criança que teria sido morta por um suspeito, alguma ilicitude foi praticada no seu interrogatório, não me recordo se ele foi torturado ou se não foi cientificado do seu direito de constituir advogado. Esse investigado acabou confessando a prática do crime e indicou o local onde o corpo da criança estava. Quando os policiais se dirigiram ao local onde o corpo estaria escondido, acharam o corpo, só que a Suprema Corte norte-americana entendeu que a prova era lícita, porque ao mesmo tempo desse contexto todo, existia um grupo voluntário de pessoas procurando o corpo da vítima, da criança, sendo que a neve estava derretendo e o corpo seria facilmente encontrado por essas pessoas ou por qualquer pessoa que lá se encontrasse no local do fato. Então decidiu a Suprema Corte que, independentemente das ilegalidades praticadas pelo delegado, essa prova seria descoberta inevitavelmente. Tranquilo? Então cuida principalmente com fonte independente quando a gente fala de prova ilícita por derivação. Reconhecimento de pessoa e coisa, gente. Há muito tempo vinha sendo validado o reconhecimento fotográfico para fins de comprovação de autoria. A vítima chegava na delegacia ou uma testemunha, era apresentado um monte de fotografias e elas acabavam reconhecendo o investigado por foto. Aí começava um processo penal e o Ministério Público somente apresentava aquelas mesmas fotos que já tinham sido a ela apresentadas e a testemunha ou a vítima confirmava e entendia que era suficiente para se condenar o réu. Atualmente, a jurisprudência virou, os tribunais superiores vêm entendendo diferente. E por conta dessa virada jurisprudencial, acho que tem chance disso ser cobrado na prova. O que vem entendendo os tribunais superiores? Vem entendendo o seguinte, olha, para o réu ser reconhecido, esse reconhecimento tem que seguir o procedimento do artigo 226 do CPP. E o artigo 226 do CPP não fala em fotografia. Ele fala o seguinte, que para se reconhecer o réu, a pessoa que vai fazer o reconhecimento tem que ser convidada para descrever a pessoa a ser reconhecida antes de reconhecer. Então a testemunha ou a vítima ela é chamada para descrever como que o réu aparentemente, descrever a aparência do réu antes de observá-lo. Depois, essa pessoa que será reconhecida é colocada lado a lado, preferencialmente com pessoas fisicamente semelhantes, e somente após isso a pessoa faz o reconhecimento, indica quem seria a pessoa que cometeu o crime, e desse ato é lavrado um termo formalizando tudo que foi lá praticado. Veja, isso aqui é muito diferente de um reconhecimento fotográfico. É um reconhecimento mais ritualístico, um reconhecimento mais formal, cheio de procedimentos que devem ser respeitados. Então, se um réu for condenado, se cair no enunciado que o réu foi condenado com a prova da autoria baseada em reconhecimento fotográfico, vocês vão marcar que está errado, que é um caso de nulidade, porque o reconhecimento não seguiu o procedimento do artigo 226 do Código de Processo Penal. Muito atenção nesse ponto, tem chance de ser cobrado. Gente, outro dispositivo que deve chamar a atenção de vocês, porque é uma outra virada jurisprudencial que tem acontecido nos tribunais superiores, é o 212. O 212 do CPP vai dizer o seguinte, que juiz, ao se inquirir uma testemunha, seja ela arrolada pelo Ministério Público, seja ela arrolada pela defesa, cabe ao juiz somente fazer perguntas complementares, só para tirar dúvida, porque o juiz não tem protagonismo na inquirição de testemunha, o protagonismo é de quem? Das partes. Então, uma testemunha arrolada pelo Ministério Público, o juiz vai perguntar o nome, vai passar a palavra para o MP, depois a defesa tem a palavra e, por fim, se for o caso, o magistrado faz perguntas complementares, porque lembre-se, juiz não é a mesma coisa que Ministério Público. O juiz não pode ter interesse na produção da prova, porque ele não é parte, ele é o destinatário da prova dos autos. É totalmente diferente.
Veja, o parágrafo único é muito claro. Sob os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. E o caput menciona que as perguntas serão formuladas pelas partes e não pelo juiz. Então, se nós tivermos um caso no enunciado que o juiz inquiriu por conta própria a testemunha, tomou a iniciativa das perguntas e não sobrou pergunta nenhuma quase para o Ministério Público, aqui está um caso de nulidade por violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal. Beleza? Atenção, estou dando aqui uns insights que eu acho que tem chance de ser cobrado na prova. Gente, busca e apreensão. Outra matéria que é cobrado seguidamente pela FGV. Estabelece o artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que está dizendo o dispositivo aqui, gente? Que a nossa casa é inviolável, né? Ninguém nela pode penetrar sem o meu consentimento, sem o consentimento do morador. E mais, mesmo que com ordem judicial, somente se admite o ingresso na minha propriedade por determinação judicial durante o dia. Então veja, se tem uma ordem judicial para cumprir um mandado de busca e apreensão domiciliar e a polícia bate às 11 da noite na casa do morador, se o morador não autorizar o ingresso, a polícia não pode entrar. Simples assim. Mas o que seria dia? Dias normalmente era compreendido entre as 6 da manhã até as 20 horas. Atualmente, pela lei de abuso de autoridade, passou-se a entender, majoritariamente, que o conceito de dia compreende o intervalo entre as 5 da manhã até as 21 horas. Passando das 21 horas e antes das 5 da manhã, não se pode cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar, mesmo com autorização judicial, gente. Se o morador, logicamente, não autorizar. Então, bate a polícia. 23h30. Mostrando que tem ordem judicial, que tem um mandato para cumprir na casa e o morador não autoriza, a polícia não pode arrombar a porta. Diferentemente se chegar às 15 horas, se chegar às 9 da manhã, aí se o morador não autorizar o ingresso, a polícia está autorizada a arrombar a porta para se possibilitar o cumprimento do mandado. E sem mandado de busca e apreensão, é possível ingressar em domicílio? Sim, é possível caso haja autorização do morador. Se o morador autoriza o ingresso da polícia, mesmo sem ordem judicial, entende-se como legítima essa medida. Claro que essa autorização tem que ser legítima, né, gente? Não há falar aqui em autorização do morador que tomou um box do policial e deixa o cara entrar. Não, tem que ser autêntica, tem que ser legítima, tá? Segundo ponto, mesmo sem autorização do proprietário e mesmo sem ordem judicial, em caso de flagrante delito. Então imagine a situação de um policial que está passando pela rua e vê uma mulher apanhando do seu companheiro da janela da casa, às 11 da noite. O policial, ele deve ingressar no domicílio para prestar socorro e porque se trata de uma hipótese de flagrante delito, mesmo sem autorização do proprietário, mesmo sendo de noite, mesmo sem autorização judicial. Além disso, existe um entendimento também de que é possível o ingresso domiciliar quando há fundadas razões prévias, normalmente em se tratando do crime de tráfico de drogas, né? Exemplo, há indícios de que uma casa é utilizada para fins de traficância. A polícia fica em Campana, analisando o movimento daquela casa e vê que todo mundo que entra sai loucão, todo mundo entra com dinheiro e sai com embalagem, ou seja, tudo indica que se trata de um domicílio utilizado para fins de tráfico de droga. Em havendo fundadas razões prévias, mesmo que não se trate efetivamente de um flagrante,
autoriza-se o ingresso da polícia, mesmo sem autorização do morador, mesmo sem ordem judicial, mesmo que seja durante a noite. Só toma um cuidado, porque o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento atual de que a fuga e denúncia anônima, por si sós e inclusive juntas, não são consideradas fundadas razões prévias. Ou seja, se um policial está numa viatura, visualiza um sujeito, o sujeito olha para a viatura, sai correndo e entra para dentro de casa. Essa mera situação de fuga não se trata de fundadas razões prévias, não se autoriza o ingresso em domicílio mesmo nessa situação. E mais, vamos supor que o policial tenha recebido uma denúncia anônima de que Tício é traficante. O policial, com essa informação da denúncia anônima, visualiza o Tício visualiza o policial, sai correndo e entra em casa. Não pode a polícia ingressar na casa nessa hipótese. Porque os tribunais superiores entendem que esses dois elementos não configuram fundadas razões prévias. Muito cuidado nesse ponto. E quanto à apreensão de smartphone, gente, para a gente finalizar aqui a revisão. Imagine a situação da polícia ingressando em domicílio e possui ordem, autorização para apreender notebook, para apreender computador, para apreender documentos. E a polícia acaba apreendendo o smartphone do destinatário da medida. O smartphone é levado para a central de custódia e quebram o sigilo desse telefone, fazem uma devassa dos dados desse aparelho celular. Não pode, gente. O Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento de que é ilícita a devassa de dados e de conversas de WhatsApp sem prévia autorização judicial. Então, se nós tivermos por exemplo, uma busca pessoal ou até mesmo uma busca domiciliar em que for coletado um celular, para se devassar os dados desse celular somente com ordem judicial, somente com autorização. Gente, tentei lecionar aqui o máximo que eu consegui, pontos que eu acho relevantes, revisei prisão preventiva, prisão temporária, provas, busca e apreensão, sujeitos processuais, a inquirição das testemunhas pelo 212, a ordem, como funciona o reconhecimento de pessoas e coisas. Eu acho que foi uma aula interessante para você. Pessoal que é meu aluno, só revisou, pessoal que não me conhece, se deparou com conteúdo que espero que não seja novo, né? Porque isso são conteúdos que já deveriam ter sido estudados, mas se tu não estudou, baita oportunidade de te deparar com o assunto. Eu desejo sorte, sucesso para você. Tenho certeza de que vai dar certo. Qualquer coisa, verbo jurídico, eu e todo o corpo docente está aqui de braços abertos esperando por você e loucos para comemorar a sua aprovação. Valeu, gente. Brigadão. Até mais. Valeu.